Estudo de Êxodo 32 na Bíblia de Estudo Pentecostal. 32:4. Um bezerro de fundição. Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infringiu as normas de conduta estabelecidas por Deus a fim de agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da ira de Deus e da morte. 32:6. Levantaram-se a folgar. O povo começou a entregar-se às danças sensuais e à orgia sexual. Segundo o versículo 25, o povo estava despido, literalmente ficou à solta e despido. Logo, o pecado dos israelitas pode ter incluído a nudez da multidão para a volúpia da carne em geral, algo rigorosamente vedado na lei de Deus. 32:10 fala, e os consuma. Por causa da apostasia e do pecado do povo, Deus declarou sua intenção de destruí-lo e de levantar outra nação através de Moisés. 32:11 Moisés suplicou ao Senhor. A intercessão de Moisés pelo povo de Israel revela que Deus atende às orações dos seus servos fiéis e permite que estes participem dos seus propósitos e decisões restauradores. 1. Deus claramente queria destruir aquele povo rebelde. Moisés, porém, pondo-se como mediador entre o Senhor e o povo, intercedeu com zelo e amor a fim de desviar a ira de Deus e daí ele mudar sua intenção declarada. 2. Por causa daquela oração intensa de Moisés, o Senhor compadeceu-se. A grande verdade em evidência aqui é que Deus faz dos seus servos cooperadores com ele. Ele os designa mediadores e intercessores pelos perdidos. E até certo ponto, o destino final dos que perecem está nas mãos dele. Deus, portanto, estabeleceu que a intercessão sincera de um justo pode levá-lo a alterar sua vontade temporal e trazer restauração e livramento ao invés de juízo. A oração realmente muda as coisas. Deus não ignora a intercessão de um servo fiel, enquanto houver esperança de salvação. Somente quando o pecado chega ao seu extremo é que Deus não atende à intercessão. 5. É um mistério insondável o de Deus se deixar persuadir por um ser humano falível e alterar o cumprimento de um fato já por ele anunciado e voltar-se da ira para a misericórdia. Nosso Deus não é um Deus inexorável, mas um Deus pessoal que se compraz em mover-se pelo amor, fé e orações do seu povo fiel. No verso 14 fala, o Senhor arrependeu-se. A palavra hebraica traduzida arrepender-se significa mudar de ideia ou de propósito, compadecer-se ao ponto de alterar a execução de um ato planejado e já declarado. Deus não se arrepende da maneira que um ser humano faz, porque em Deus não há jamais mudança e também ele é totalmente isento do pecado. 32:19 fala, as tábuas, quebrou-as ao pé do monte. Moisés não quebrou as tábuas de pedra levado por um acesso incontrolável de ira humana, mas por causa da justa indignação contra o pecado. Cristo também manifestou ira santa contra o pecado no templo. Todos aqueles que têm zelo santo pela glória e santidade de Deus e pelo sofrimento humano terão esse tipo de ira justa. 32:26 diz, quem é do Senhor? O chamamento de Moisés aqui, a fidelidade a Deus, expressa o princípio que, em meio ao declínio espiritual e à apostasia, o único caminho para os fiéis é aquele demarcado pela obediência irrestrita à palavra de Deus e por um distanciamento total da apostasia. E 29 diz, para ele vos dar hoje bênção. Porque os filhos de Levi permaneceram fiéis ao Senhor no caso torpe do bezerro de ouro, eles transformaram em bênção a maldição que fora pronunciada contra eles. Foram designados para cuidar do tabernáculo e auxiliar os sacerdotes. Maldições e bênçãos divinas estão muitas vezes condicionadas ao comportamento humano. Havendo arrependimento e obediência, pode haver mudança em caso de maldição. Eram 12 tribos, e só a tribo de Levi se posicionou. 32:32 Perdoa o seu pecado. O amor de Moisés pelos pecadores fala-nos do amor de um mediador maior, Cristo Jesus, que intercedeu pelos transgressores. Amém.
Glória a Deus, porque nós temos Jesus, que hoje é nosso intercedor junto ao Pai, nosso advogado junto ao Pai, né? E que Ele nos guarde em todo o tempo de pecar contra o Senhor, mas se cairmos, nós temos esse advogado, temos Jesus, o justo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, o Espírito dele nos dá o arrependimento e que o Senhor nos livre de toda idolatria, né? Que nós não nos voltemos para o bezerro de ouro, que hoje eu acredito que tipificaria Mamon. Em nome de Jesus, né? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que a sua graça, né, esteja sempre nas nossas vidas e que nós vivamos com a gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e fará nas nossas vidas. Amém.